Vamos lá, Josias, vamos começar a sua análise. O Dia do Trabalhador, né? O trabalhador brasileiro tem algo a comemorar hoje, nesse terceiro mandato de Lula? Quais são as boas e as más notícias ao trabalhador brasileiro? Não é muita coisa, mas há sim o que ser comemorado, Fabiola. Há boas notícias nesse mundo do trabalho, mas o Lula está enfrentando um problema muito curioso, porque eh, ele é um político teflon às avessas. Na culinária, o teflon é aquele material que é muito útil, né? Porque evita que restos de comida grudem no fundo da panela. E na política, um governante com estilo teflon ele cuida para que nenhum problema cole na sua imagem. E o Lula, nesse seu terceiro mandato na presidência, ele está enfrentando uma situação inusitada. Ele nasceu dentro dos sindicatos e chega agora ao Dia do Trabalho com uma pele antiaderente às boas novidades que surgiram, de fato, no mundo do trabalho. Ele está com a popularidade em declínio e virou um teflon às avessas. O que é bom não gruda nele. E nós tivemos informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que nos informaram que foram criadas 719 mil vagas com carteira assinada nos primeiros 3 meses do ano. Isso é quase 40, é quase 34%, é 33,9% a mais do que o número de vagas abertas no primeiro trimestre de 2023. O IBGE informou ontem, portanto, véspera do Dia do Trabalho, do Trabalhador, que a taxa de desemprego foi a menor num primeiro trimestre em 10 anos. A taxa de 7,9%. Não se via nada parecido há 10 anos. O salário mínimo está crescendo, o salário médio também cresce acima da inflação e quase tudo está melhorando, exceto a popularidade do Lula e do governo dele. O Datafolha mais recente, que foi divulgado no mês passado, aliás, em março, né, registra que o governo, a linha de aprovação do governo está num viés de baixa e empatou tecnicamente com o traço da rejeição, 35 a 33. Né? E o Lula está tentando, nesse primeiro de maio, ele está tentando despiorar a sua própria situação. Ele toca alguns outros bumbos. Né? A lei que foi aprovada, uma lei, aliás, de iniciativa da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, que o Lula sancionou, que prevê a igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas isso é ainda um direito que está restrito ao papel. A sociedade vai ter que ralar muito para transformar essa lei em realidade. Ele bate também o bumbo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Mas isso é um compromisso de gogó, coisa para 2026, se a promessa for cumprida. E fala da regulamentação do trabalho por aplicativo, que é um projeto feito com atraso, aliás, enviado pelo governo com atraso ao Congresso Nacional, e muito mal recebido pelos congressistas e também pelos motoristas que trabalham aí nesse esquema de uberização. Né? Então, esse é o quadro. Há o que ser festejado, mas, curiosamente, nessa atmosfera permeada pela polarização, o que é bom não gruda no Lula, embora no governo dele a atmosfera tenha sido modificada e melhorada, e algumas promessas, algumas leis recém-aprovadas, alguns direitos pretendidos para trabalhadores, esses não foram obtidos ainda. Então, são bombos que o presidente toca, mas que são ocos por dentro ainda. Né? Então, é um quadro curioso, Fabiola, porque, embora exista o que ser comemorado, o Lula não se beneficia disso. Curiosamente, ele está vivendo uma conjuntura que é muito diferente da que ele viveu nos 2 primeiros governos dele, nos 2 primeiros mandatos. E você, Otales, o que você acha que dá para destacar nesse Dia do Trabalhador, das notícias do governo Lula em relação ao trabalho no Brasil? Do ponto de vista do governo Lula, a expectativa no Palácio, etc., é que essas coisas vão se acumulando. Se nós nos lembrarmos do primeiro governo Lula, foi um momento semelhante também, de muitas críticas e muita expectativa com o que vinha,
e acabou que se acumularam as boas notícias, que não eram fantásticas, mas eram boas, e foram se acumulando até que, da metade para o fim do governo, a popularidade dele deslanchou. É mais ou menos o que vai ocorrer, segundo o governo, espero que vai ocorrer proximamente. Esse 1º de maio, porque eu acho que marca, e que é curioso, muito curioso, é a ausência do governador de São Paulo, da festa do 1º de maio unificado, Tarcísio de Freitas, e do prefeito Ricardo Nunes, né? Provavelmente os dois não participarão. O que mostra, o que é simbólico de uma certa resistência da elite com o movimento dos trabalhadores. Vale lembrar que o Dia do Trabalho oficialmente é conhecido como Dia do Trabalho desde a época do Getúlio Vargas. Antes era Dia do Trabalhador. Ocorreu em função de um movimento grevista para diminuição das horas de trabalho, que levou os 8 chamados mártires de Chicago a serem condenados, alguns deles à morte, depois prisões foram revogadas, etc. e tal, mas um movimento pela diminuição das horas de trabalho, um movimento de protesto contra o tratamento que os trabalhadores tinham até então e que tem até hoje motivos para reclamar. Hoje em dia, já se fala na necessidade de diminuir as horas de trabalho em função dos avanços tecnológicos, etc. No entanto, há muita resistência de uma parcela da elite. Nesse caso, acho que o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, fazem mal estar ausentes porque eles se mostram que não estão do lado do trabalhador nessa luta por melhoria das condições de trabalho. Bem ou mal, o Lula tem o que apresentar. Como o Josias bem lembrou aí, houve aumento real do salário mínimo, uma nova política para o salário mínimo, houve uma política de reposição do imposto de renda para quem ganha 2 salários mínimos, quer dizer, uma série da tabela do imposto de renda, quer dizer, houve uma série de ganhos que ainda não são grandes ganhos, mas que cumulativamente mostram que existe uma prioridade na questão do trabalhador. A própria presença do Lula nesse 1º de maio unificado mostra isso. Olha, eu vou te falar, você falou sobre as ausências e tem ausência de trabalhador lá, inclusive, viu, Thales e Josias? A nossa reportagem está lá neste momento e o que o nosso repórter diz, o que a gente vê aí é só bandeiras, assim, um público muito baixo no ato que está sendo realizado lá no estádio do Corinthians. Não teve muita adesão do povo, não, pelo que a gente pôde perceber até este momento, segundo os relatos da reportagem que está lá no local. O Vanderlei está acompanhando esse evento desde cedo, com a chegada ali dos trabalhadores. O evento está, de certa maneira, começando. Há uma expectativa para que o Lula fale um pouco mais tarde, né? Tem alguns shows acontecendo e tudo mais. No entanto, o que a gente vê é um público muito baixo e algo realmente ligado ali às centrais sindicais com as bandeiras, né, ô Josias? A gente está vendo essas imagens que o Vanderlei mandou pra gente, mas a adesão mesmo da população parece que não está acontecendo, Josias. Normalmente esses eventos organizados pelas centrais sindicais, eles eram, o público era atraído para eles porque realizavam-se sorteios, havia shows e aparentemente os organizadores não fizeram esse tipo de iniciativa, ou pelo menos não anunciaram previamente esses chamarizes, né? E se flopar, como parece que está flopando até agora, é pior para o Lula, né? Porque pelo menos as centrais teriam que prover para ele uma plateia amistosa para ouvir o discurso do presidente. Era o mínimo que se esperava, né? Se for um público michuruca, está cedo ainda, é preciso aguardar para ver se chega mais gente, mas se for um público michuruca, tanto pior para o presidente, né?